Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. E como sempre fazemos, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, aquela que intercede sempre por nós, a nossa medianeira, para que esteja conosco em mais esse nosso encontro e nossa caminhada de aprendizado da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos começando uma série de 4 encontros, que na verdade vai ocupar todo o nosso mês de outubro, em que vamos tratar da Santíssima Trindade na Sagrada Escritura. Então, no nosso primeiro encontro de hoje, nós vamos começar falando da primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai. E eu gostaria de dizer para vocês que essa foi uma sugestão, na verdade, uma solicitação de um amigo de grupo jovem no Rio de Janeiro, o José Carlos, que foi um dos fundadores do nosso grupo jovem do Santuário da Medalha Milagrosa, ali, para quem conhece, no Rio de Janeiro, aquela igreja grande que fica ao lado do Hospital São Vicente de Paulo, ali na Tijuca, perto do Estácio. E o Zé Carlos ele tem um belo trabalho de evangelização por meio do terço, e ele me pediu, falou que as pessoas estavam acompanhando esse programa, e me pediu então que gravasse essa série explicando a Santíssima Trindade na Sagrada Escritura, o que é bem interessante, porque, como vocês verão, nós temos uma forte formação cristã e isso, de certa forma, nos vicia ao lermos os textos sagrados. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Já começando hoje, vamos no decorrer dos 4 programas do mês de outubro, vamos falar sobre a Santíssima Trindade na Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. E hoje vamos começar, então, como já falei, com a análise de Deus Pai. Pois bem, é bem interessante, que a gente vai ver esses textos do Antigo Testamento, claro, a revelação do Pai é no Antigo Testamento, e depois a revelação do Filho e do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, claro que nós vamos ter que ter um destaque maior para o Antigo Testamento, ok? Então, temos aqui, tirando já logo do início da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, que nós temos em português, e que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não vemos muitos problemas, vemos que a gente está utilizando aqui no português criou Deus, mas como a nossa visão de monoteísta é que Deus é um só, aqui não nos importa, não vemos grandes problemas em alegar que temos uma Santíssima Trindade, porque nós estamos falando das pessoas trinitárias, mas da Trindade como um único Deus. Então, o português diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós, isso não é grande problema. O problema vai surgir quando nós vamos fazer a leitura aqui do hebraico, e que aí eu botei para vocês aqui o texto original, como está na Bíblia hebraica, e a transliteração embaixo, que diz exatamente o que está aqui em cima. Então, aqui diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa Bereshit, significa no princípio, que, aliás, é o nome hebraico do livro do Gênesis, Bereshit. Então, no princípio, Bará é o verbo criar, e aqui nós temos a terceira pessoa masculina singular, ele criou, tá? Então, no princípio, ele criou. Quem criou? Deus criou, Elohim. E aqui é interessante, porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, Elohim é uma palavra plural. Então, nós temos aqui um verbo no singular e o substantivo, o sujeito da oração, o sujeito do verbo, está no plural, ok? Então, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus, et hashamayim, ou seja, aos céus, et haaretz, e a terra. Tá? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, exatamente como está aqui em cima. E aqui embaixo, transliterado, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, aqui nós vamos precisar nos deter nessa situação aqui. Primeiro, nós temos um verbo bara,
que está no masculino singular, ele criou, e temos o sujeito do verbo Elohim, que é plural, ok? Então, ele criou, mas ele um sujeito plural, ok? Então, vamos ver o que acontece para termos essa situação. Pois bem, quando o texto fala Deus, a quem ele se refere? Aí alguns vão dizer a Santíssima Trindade, porque já no livro do Gênesis já se fala da Santíssima Trindade. Inclusive tem várias passagens, a gente vai ver uma mais destacada logo aqui para frente, que vai dizer que é uma prova incontestável de que a Santíssima Trindade é sim mencionada no livro do Gênesis, ok? Mas o texto fala em Deus. Então, se nós olharmos com uma visão cristã, nós diremos que quem criou foi a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o nosso Deus é um Deus trino, ok? Para uma visão cristã não haveria o menor problema. Mas aí surge uma questão fundamental. Eu diria que essa questão é essencial. Quando nós estudamos os textos sagrados, nós precisamos primeiro ver quem escreveu, qual a mentalidade dessa pessoa, desse autor, a cultura em que esse autor vivia, e para quem ele escreveu, qual é o destinatário desse documento. E a verdade é que o texto foi escrito por judeus e para leitores judeus. Não foi um texto escrito por cristãos, até porque esse texto ele é muito anterior ao nascimento de Jesus. Então não é um texto escrito por cristãos para leitores cristãos. Ele já era lido muito antes de Jesus nascer. Tá? E aí, se esse texto foi escrito por judeus e para judeus, nós temos que perguntar em que Deus os judeus acreditam. Ok? E a resposta é, eles só acreditam em um Deus que não é trino. Porque eles fazem, se você falar para eles que o judaísmo aceita 3 pessoas na Trindade, eles certamente vão dizer que você está chamando os judeus de politeístas, porque eles não conseguem entender que 3 pessoas. E aí haveria uma confusão. Isso aconteceu muito no início da história da igreja. Até que os 2 primeiros concílios, o de Nicéia, 329, e o de Constantinopla, 381, o primeiro de Nicéia e o primeiro de Constantinopla, em 329 e 381, definiram a Santíssima Trindade. Então, mesmo no início do cristianismo, mesmo nos 3 primeiros séculos, e já entrando no 4º século, já quase terminando no 4º século no Concílio de Constantinopla, ainda havia dúvidas sobre a questão da Trindade. Então, não se pode pensar que o judeu já tinha essa imagem trinitária. Tá? E pior ainda, quando diz assim, não, mas isso aí é que Deus já sabia que o homem não iria conseguir entender, então ele deixou implícito, não tem nada disso. A mentalidade de quem escreveu, a mentalidade judaica, é uma mentalidade de um Deus que não é trinitário. A verdade é que os judeus não aceitaram o Filho, os judeus não têm a compreensão do Espírito Santo como nós, como pessoa trinitária. Quando os judeus falam no anjo de Javé, né, o Malachei Yavé, ou seja, o anjo de Javé, o Malach Yavé, eles estão falando do próprio Deus, e às vezes no mensageiro de Deus. Quando eles falam sobre o Espírito de Deus, a Ruá Yavé, ou a Ruá Elohim, ou a Ruá Adonai, eles estão falando sobre o sopro de vida que provém de Deus, mas não de uma pessoa trinitária. Vocês estão entendendo? Então nós não podemos entrar com uma mentalidade cristã para compreender o Pai dentro desse contexto judaico. Ok? Então o texto foi escrito por judeus e para leitores judeus, e os judeus não acreditam num Deus trino. Então quando se fala aqui Elohim, ou seja, Deus no plural, não está se falando da Santíssima Trindade. Aí vocês vão ficar mais perdidos ainda. Poxa, mas se eles não acreditavam em Trindade, por que eles utilizavam a palavra no plural? E é isso que nós vamos analisar mais para frente. Pois bem, portanto, não se pode referir à Trindade. O texto não trata da Santíssima Trindade. Mas o texto usa a palavra Elohim, que nós já falamos agora. E essa terminação aqui que eu vou marcar para vocês, essa terminação aqui, im, eu estou marcando aqui em amarelo, tá? Deixando bem destacado aqui para vocês. Essa terminação im
Até poderia apagar o H aqui, porque é mais o I e o M, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui para ficar melhor. Se não, vamos deixar assim mesmo. Acho que eu vou conseguir sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou apagar aqui e vou remarcar para vocês. Vou botar numa tinta mais forte, que é para chamar bastante atenção aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar essa tinta daqui. Eu acho que vai ficar melhor. Então vamos ver lá. Marcador de textos. Deixa eu ver se eu vou botar aqui. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Marcar aqui e vou marcar aqui embaixo. Ah, mas aí ficou pior. Desculpem, vou voltar lá. Vamos fazer a coisa bem feita, porque aqui tem que ser bem feito. Vou escolher uma cor menos escura para não apagar. Vamos ver se esse azul aqui vai ficar melhor. Vamos lá. Olha, aqui. Tá? Pronto, agora ficou melhor. Pronto. Então agora temos aqui. Nós temos aqui essa terminação que vocês estão vendo aqui, im, tá? Im, ela significa plural masculino, ok? Isso é um plural masculino. Então eu tenho uma palavra que é singular, que é Elohá, e a gente conhece muito a abreviação dessa palavra aqui, El, né? Então a gente tem, por exemplo, El Shaddai, que é um nome de Deus, né? Um dos nomes antigos, nomes bem primitivos, bem patriarcais, bem do período dos patriarcas, utilizavam o El. Então, mas a palavra é Eloá, então Eloá e o plural masculino Elohim, tá? Então Elohim é uma palavra masculina. O texto usa essa palavra plural, que significa Deus. Então Elohim seriam deuses, e essa é a pergunta. Quando os judeus utilizam Elohim, eles estão se tratando de deuses, porque Elohá é Deus? E a resposta é não, porque os judeus, diferente dos outros povos que viviam naquela região e contemporâneos a eles, eram monoteístas, só acreditavam em um Deus. Então eles não tinham mais de um Deus, como os egípcios, os assírios, os babilônios, acadianos, ok? Eles não eram assim. Então, como pode um povo que é monoteísta utilizar na sua língua para se referir ao seu Senhor uma palavra que é plural, Elohim? Como é que isso pode acontecer? E ainda tem mais. Vejam vocês. Essa passagem aqui, um pouquinho mais para frente. Gênesis 12, 6a. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E eu deixei até em vermelho aqui, porque é plural. Minha gente, isso é a primeira pessoa do plural. Nós. Façamos nós o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa imagem, não é a minha imagem. Não é faça eu o homem a minha imagem e semelhança, mas façamos nós o homem à nossa imagem e semelhança. Então aqui, a princípio, teria que ter mais alguém. Não pode ser uma pessoa só. E vejam você o que diz o texto sagrado. Vaiomer Elohim naase Adam betsalmenu kedmutenu. Ok? Ou seja, e disse Elohim, plural. Nome de Deus, Elohim, plural. Nasei Adam, façamos o homem, betsalmenu, a nossa imagem. Ó, nu, esse nu aqui, vou marcar também, vou pegar o ponteiro de novo. Importante a gente mostrar isso para vocês. Olha, Elohim, plural, masculino. E aqui, nu. Nu é o sufixo que indica nós. Kidmotenu, nu de novo, nossa. Ok? Agora já posso tirar aqui o marcador e vamos voltar para o ponteiro. Vejam vocês. E disse. Interessante, né? E Deus disse, singular. E disse, ele disse, quem disse? Elohim, plural. Deus disse, façamos o homem, Adão. Lembra que Adão, né? Vem de Adão,
é o homem. Betsalmenu, a nossa imagem, nossa, e a nossa semelhança, que transliterado, vai Omer Elohim naase Adam Betsalmenu kidemutenu, ok? Então aqui deu um salseiro na cabeça de vocês. Ele utiliza o verbo no singular e utiliza os substantivos com os pronomes possessivos, né, no plural. Ou seja, nossa imagem, nossa semelhança, Elohim, plural. E aí começam a surgir, então, as divagações, as especulações. E aí, meus queridos, eu vejo diversas pessoas, sejam membros do clero, sejam professores com seus diversos títulos, e todas elas falando que aqui já há uma referência à Santíssima Trindade, porque disse façamos. E tem outra teoria mais louca ainda, que diz o seguinte: ora, façamos é a primeira pessoa do plural, nós. Então se trata da Santíssima Trindade? Dirão essas pessoas que eu estou fazendo essa crítica agora, sim, Deus já estava mostrando ali uma primeira imagem arcaica da Santíssima Trindade. E a minha resposta é não. Porque os judeus não acreditavam na segunda pessoa da Trindade, não acreditaram em Jesus, e nem na terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo. Então vocês me perguntarão, poxa, diácono, então, pelo amor de Deus, o que significa esse façamos nós, nossa imagem, nossa semelhança? Houve quem dissesse que era Deus conversando com os anjos na criação, porque vocês sabem que os anjos foram criados antes do homem. Quando o homem foi criado, os anjos já existiam. Então dirão algumas pessoas, não, na verdade era Deus conversando com os anjos. Então façamos. Mas o texto diz nossa imagem e semelhança. E nós não somos imagem e semelhança dos anjos, porque nós recebemos o nosso ser de Deus, não deles. Então não poderia estar conversando com os anjos. Deus não estava falando para os anjos, vamos fazer a nossa imagem e semelhança, porque nós não somos imagem e semelhança dos anjos. Ok? Nós recebemos o ser a imagem e semelhança, filosoficamente falando, é receber o ser de alguém. E nós recebemos esse ser de Deus. Existimos porque Deus existe. Ok? Então nós não recebemos isso dos anjos. Alguém pode até dizer, não, mas quando está dizendo façamos a nossa imagem e semelhança, significa o espírito, porque os anjos também são seres espirituais. Mas eu acho forçação de barra essa tese. Há aqui, na verdade, um recurso muito usado pelos judeus e pelos povos orientais, que se chama plural majestático ou plural real. Real aqui não é de verdadeiro, não, é plural dos reis. Tá? Então, é quando se ia se dirigir a um rei com uma formalidade, a uma majestade, se fazia uma coisa, como na língua portuguesa seria a hipérbole, né? Então, se faria uma coisa assim, muito maior do que o tratamento normal. Isso servia para dar uma maior dignidade ao personagem ilustre, ok? Então, só por causa disso, então se utilizava esse recurso. E isso se parece com a formalidade que ainda hoje nós usamos nos documentos solenes, como, por exemplo, num trabalho acadêmico. Às vezes você está escrevendo um trabalho acadêmico, seja uma monografia de pós-graduação, uma monografia de graduação, seja uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, você fala assim, você que está escrevendo sozinho, você fala assim, aqui nós entendemos ser o caso de, ou no final você bota assim, concluímos que, quem é esse entendemos, quem é esse concluímos, se é você que está fazendo sozinho? Então, na verdade, o autor é sozinho, é ele quem faz isso sozinho, mas ele usa um plural imaginário para dar uma formalidade. Talvez para ficar menos pedante, como ele diz, eu cheguei a essa conclusão, eu entendo dessa forma, eu interpretei assim. Então ele utiliza uma coisa mais genérica, um plural genérico. Nós entendemos, nós interpretamos, nós concluímos, nós chegamos à conclusão, ok? E isso é muito utilizado pelos judeus e também pelos outros povos orientais.
Então é uma forma de dar um tratamento mais formal a Deus, ok? Então não é que seja uma pluralidade de deuses ou uma pluralidade de pessoas na divindade. Como vou insistir com vocês outra vez, para o povo judeu, o Deus era uma pessoa só, não acreditavam na Trindade. Então não se pode ter essa mentalidade cristã. E é curioso que o hebraico utilize o plural majestático, mas se refere a Deus sempre com um pronome pessoal singular tu. Então eles quando vão se referir a Deus, eles falam: ó Senhor Deus, tu não fizestes isso. Ó Senhor Deus, tu és digno de todo louvor. Enquanto que o português ele opta pelo plural mais formal, vós, que é muito mal empregado no português, porque na verdade o vós ele exige que tenha mais de uma pessoa. Então às vezes você vai falar com uma pessoa e você fala vós, e está errado, porque vós seria mais de uma pessoa, mas nós temos o costume de achar que o tu ele tem uma informalidade e o vós ele tem uma formalidade. Então, se você fala com o irmão, você fala, tu fizeste isso, ou como a gente fala aqui no Rio, né? Tu foi no tal lugar, que até a conjugação é errada, mas nós temos esse costume de falar, né? Tu foi nesse lugar. Já o português, quando a gente vai falar com uma pessoa mais importante, vós fizestes isso, então uma coisa mais formal, mas na verdade o vós ele tem que ter o sentido de pluralidade, mais de uma pessoa, ok? Então o português opta pelo plural formal vós, mesmo que poucos pensem nas pessoas trinitárias ao fazer isso, ou seja, nós nos dirigimos a Deus, chamando de vós, sem levar em consideração que ali estamos falando com a Trindade. Porque falar com a Trindade, se eu estou falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seria correto utilizar o vós, porque é um plural. Mas muitas vezes nós queremos falar com uma das pessoas da Trindade, e isso acontece, por exemplo, quando você pede uma inspiração ao Espírito Santo, isso acontece, por exemplo, quando você está diante do sacrário rezando para o Filho, conversando com o Filho, né? E aí você, às vezes, trata essas pessoas como trataria outras pessoas da Trindade. Como, por exemplo, imagina uma situação hipotética em que uma pessoa se ajoelhe diante do sacrário e fale: ah, Jesus, meu bom Pai, por favor, me ajude. Espera aí, você está falando com o Filho e está dizendo do Pai? Então é uma confusão que muitas vezes a gente vê. A gente vê essa confusão, por exemplo, nas pessoas que pegam a pombinha do Espírito Santo e colam ela numa cruz, crucificando o Espírito Santo. Não foi a missão do Espírito Santo. A salvação veio do Filho, a santificação do Espírito Santo. Então, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. E aí as pessoas começam a fazer essa tremenda confusão na Santíssima Trindade. Ok? Então, quando nós nos dirigimos a Deus como vós, muito dificilmente estamos fazendo porque reconhecemos que ali há uma pluralidade de pessoas. Nós utilizamos o vós como uma questão mais formal. Ok? Mas os judeus tratam a Deus por tu, porque eles têm bem essa consciência de que ali há um singular, há uma única divindade, não mais do que uma. Tá? E muito menos mais de uma pessoa na Trindade, na divindade, ok? Porque eles não acreditam na Trindade. É perigoso, portanto, pensar que muitos tratam a Cristo por Pai. Foi esse exemplo que eu dei para vocês. Aí vem o seguinte desespero, a pessoa me pergunta: poxa, diácono, mas isso então significa que só existe uma pessoa divina? Ou que a Trindade não possa ter atuado junto na criação? Nada disso. Tá? Eu não estou com isso negando a Santíssima Trindade. O que eu estou fazendo aqui é uma análise de textos. E fazer análise de texto, eu preciso ser honesto e não posso deixar com que o meu cristianismo, com que a minha consciência cristã, com que o meu amor pelas três pessoas da Trindade, a minha fidelidade a Cristo, a minha fidelidade ao Espírito Santo, façam com que eu interprete um texto que foi escrito por membros de uma outra religião, que foi o caso dos judeus, e dizendo que eles já estavam ali identificando a Santíssima Trindade. Isso seria desonesto da minha parte. Então, o que eu estou dizendo, eu não estou negando a existência da Trindade e também não estou negando o papel de participação do Filho e do Espírito Santo junto com o Pai na criação. O que eu estou dizendo é que o judeu não tinha essa visão.
Ok? Então, quando ele escreve, ele não está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo quando ele utiliza a palavra no plural, Elohim. Ok? Então, o autor sagrado jamais desejou se referir à Santíssima Trindade no livro do Gênesis. Ah, mas eu já vi um padre muito santo que falou isso. Ah, mas eu já vi o bispo falar isso. Estão dentro da exegese errados, estão falando coisas erradas dentro da exegese. Ele pode dizer que numa leitura cristã dessa passagem, tendo em vista tudo que nós já sabemos hoje do Novo Testamento, podemos identificar que a divindade é trina, mas não podemos dizer que o autor sagrado escreveu isso no livro do Gênesis. Ok? Bom, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Isso é diferente de uma visão cristã, como, por exemplo, nós vimos no relato do Evangelho segundo São Marcos, que no momento em que Jesus saía da água, então Jesus saía da água, João, o Batista, viu os céus abertos e descer o Espírito. Que Espírito é esse? É aquela Ruá Elohim, o sopro de Deus do Antigo Testamento? Não, o Espírito Santo. Aqui é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque nós estamos num livro cristão, um Evangelho de Jesus, segundo São Marcos. Então desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz de quem? Do Pai. Ok? E o que o Pai diz? Tu és o meu filho muito amado e em ti ponho a minha afeição. Ué, o filho é o Filho e o Espírito Santo, porque nós estamos num livro não judaico. Nós estamos num livro cristão. Ok? Então, aqui sim, aqui uma referência à Santíssima Trindade. Estamos num livro cristão. Então, vocês precisam ter essa disciplina. Eu estou dentro de qual cultura? Eu estou numa cultura cristã, ok? Cristianismo aceita a Santíssima Trindade, aqui há uma referência à Santíssima Trindade. Eu estou lendo Gênesis, estou dentro de qual cultura? Cultura judaica. Os judeus aceitam a Trindade? Não. Então, quando fala de Deus, é apenas a revelação do Pai, ok? Pois bem. Pensar diferente disso, meus queridos, representaria dizer para os judeus que eles são politeístas, porque eles não conseguem entender três pessoas num único Deus, e nós temos, graças a todo o trabalho dos concílios iniciais ao magistério da Igreja, nós temos esse esclarecimento, mas eles não tiveram isso. Então, nós podemos ter a consciência de Santíssima Trindade, mas dizer para os judeus que Deus é mais do que um, significa dizer que existe mais de um Deus. Ok? Então, diríamos que os judeus seriam politeístas se afirmássemos isso. Quando uma pessoa diz, não, quando no livro do Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estão falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que estão falando. O Pai está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Essas pessoas estão chamando os judeus de politeístas. Ok? Estão desrespeitando o judaísmo, que, como dizia o Papa São João Paulo II, são nossos irmãos mais velhos e sempre se deve ouvir o que um irmão mais velho tem para dizer. Ok? Então, seria chamar os judeus de politeístas, já que a noção de Trindade Santa é cristã. E a palavra Elohim sempre vem acompanhado de verbos no singular. Como nós já vimos, no princípio, criou Deus. Ou seja, Bará Elohim. Então, quando nós temos aqui a utilização de Elohim, palavra plural masculina hebraica, eles não estão dizendo que existe mais de um Deus. Eles estão utilizando um plural majestático, dizendo que Deus é magnânimo, Deus é elevado, Deus é eminente. Então nós temos que adorá-lo com todo respeito, temos que tratá-lo com todo respeito, temos que nos dirigir a ele com todo respeito. Por isso utilizam o plural majestático. Ok? Pois bem, meus queridos, isso aqui foi só um aperitivo para vocês. Vocês podem ver que eu fiquei só dentro do livro do Gênesis. Eu poderia ter utilizado muitas outras passagens, por exemplo, a revelação de Deus a Moisés no livro do Êxodo. Poderia ter utilizado muitas passagens, por exemplo, Deus falando com Samuel no primeiro livro de Samuel.
poder ter mostrado Deus falando com os profetas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, mas eu quis ficar bem aqui para deixar isso muito claro para vocês. Tá? Quando o povo judeu vai tratar com Deus, eles têm para eles uma plena convicção de que Deus é apenas aquele que foi revelado através dos patriarcas, através dos juízes, através dos reis, dos profetas e, sobretudo, através do grande profeta Moisés, para quem Deus revelou o seu próprio nome. Então, não podemos ter uma mentalidade cristã de entendermos que quando falamos no Pai, só existe Pai porque existe um Filho. Essa é uma mentalidade cristã. Isso a gente vai ver ao longo dos nossos outros 3 programas, quando vemos que se existe um Pai que ama, existe um Filho que é amado, e se o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, é porque existe um amor entre ambos, e esse amor é o Espírito Santo. Isso nós trataremos nos outros programas. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês possam ver e rever esse programa para tirar essas dúvidas. Consultem a Bíblia de vocês, vejam se tem notas de rodapé. Interessante, Jerusalém e a Bíblia do Peregrino muito provavelmente terão. E seria bom que vocês dessem uma lida para entender essa passagem. Ok? Então, vamos agradecer a Deus esses momentos que estamos aqui adorando e reconhecendo a sua importância e a sua nobreza em nossas vidas. Abençoai-nos, Senhor, abençoai a nossa semana e ficai sempre conosco nos nossos caminhos, Senhor, para que possamos compreender, por mais difícil que seja, o mínimo da Tua Santíssima Trindade e, seguindo o exemplo de Agostinho, que mesmo não tendo podido obter o conhecimento completo, sempre teve um coração irrequieto para poder Te compreender. Que assim também seja com cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma ótima semana, Shavuot Tov, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Leit Haot, Shalom Aleichem. Por favor, participem no canal. Como vocês viram, toda vez que alguém me pede um tema, eu trato. Então, por favor, façam isso. Peçam um tema, façam os seus comentários, deem like no nosso canal do YouTube e se inscrevam também. Tenham todos uma ótima semana e que Deus os abençoe.